Irmãos, Deus sempre teve um propósito na minha vida. E por isso que desde o ventre da minha mãe, o inimigo tentou de todas as maneiras acabar com a minha vida. Quando eu nasci, meus irmãos, eu vou ter que resumir rápido porque eu não tenho muito tempo. Quando eu nasci, com mais ou menos um mês de vida, o inimigo tentou de todas as maneiras fazer que eu amputasse uma perna minha. A minha mãe colocou uma meia em mim, uma meia muito apertada, aquelas meias de crochê, antigamente colocava assim, aquelas meias de crochê, e colocava um elástico, né? E colocou em mim, eu fiquei 2 dias com aquela meia. E os 2 dias eu chorava dia e noite, dia e noite, dia e noite, minha mãe não sabia mais o que fazer. Minha mãe me levou para o hospital, porque ela já não aguentava mais, 2 dias eu chorando. Quando ela levou para o hospital, chegou lá, o médico foi tirar minha roupa quando viu. Tirou a meia, estava fundo, estava preto a perna. Então a parte do joelho para baixo dessa minha perna estava tudo escuro. O médico pegou e falou assim: mãe, não tem mais solução, nós vamos ter que amputar a perna dela. E a minha mãe já servia a Deus, minha mãe já era obreira da Igreja Deus e Amor. Porque quando a minha mãe ficou grávida de mim, eu já era obreira. Minha mãe está desde a fundação da igreja. Ali nos pés do Senhor, está até hoje, filho, obreira trabalhando. E a minha mãe pegou e falou assim: não vai amputar a perna dela. Deus me deu ela com as 2 pernas. E ela vai ficar com as 2 pernas. E o médico fez a minha mãe assinar um termo de responsabilidade, porque a qualquer momento poderia dar uma entrega lá e eu ia morrer. Mas ela assinou e foi embora. Passado mais ou menos uma semana, a perna voltou ao normal e eu estou aqui com ela até hoje. Graças a Deus. Tá, mas não parou aí. Por quê? O menino falou assim: acho que se eu tirando uma perna dela, eu vou. Amanhã ou depois ela não vai sair fazer a obra de Deus, então eu vou desde já impedir. Parar o ministério na vida dela. Ele não ficou feliz. Quando eu completei meus 13 anos, sabe que jovem adolescente, né? Adolescente, cuida muito da pele, fica lá no espelho, sempre passando creme e tal. Só que eu nunca fui muito vaidosa nesse negócio de ficar passando creme e faz isso aqui, não, nunca fui. Sempre passei um protetor solar só. Irmãos, quando foi um dia eu estou lá e me preparando para ir para o conjunto, eu de jovem, porque com 13 anos eu já cantava na mocidade. Eu cantava, Deus me deu um dom de louvor, eu já nasci cantando, irmãos. Quando abriu a barriga da minha mãe, eu estava cantando lá dentro. Então, irmãos, daí no grupo de jovens só podia entrar com 15, 16 anos, mas abriram a exceção e me colocaram lá dentro, com 13 anos. E um dia eu estava no espelho, me arrumando para não ter que ir para o ensaio hoje, passando 1 quilo de gel no cabelo, vai pentear tudo. De repente, quando eu vejo um carocinho no rosto, meu Deus, carocinho no rosto, um espinho, né? Não, tem que tirar isso, tem que tirar. Eu, não, mas agora não dá, eu estou atrasada para o ensaio. Eu sempre fui muito pontual. Se o ensaio era 6 horas, eu vou estar por lá. Eu preferia chegar 1 minuto antes que 1 minuto depois. Sempre pontual, porque nós tínhamos oração. 1 hora de oração antes de começar o ensaio. E 1 hora de oração antes de cantar. Terminava o ensaio, todo mundo para a igreja. E a irmã falava: vai orar. 1 hora de oração. Depois que terminava, só 1 hora de oração, não tinha mais Nós tínhamos que orar. Querendo ou não, porque ficava uma fiscal ali andando, olhando, ver se ninguém estava conversando com o outro. Era oração. É por isso que eu estou aqui hoje. É na oração que nós vencemos. Irmãos, falei: não pode chegar atrasado e fui. Ok. Passou-se 3 dias, aquele caroço começou a crescer. E eu fiquei desesperada. E eu fui, espremi. Não saiu nada. E ela começou a crescer. O meu irmão falou assim: olha, ele é oftalmologista, só que ele falou assim: olha, não tenho o que fazer no seu rosto, eu cuido do olho, não cuido do rosto. Mas me indicou a um médico, a um especialista, um dermatologista, e eu cheguei lá, depois de 1 semana, eu cheguei no médico. Quando eu cheguei no médico, ele olhou para mim, ele tocou aquele caroço que já estava grande, ele: ah não, isso não é para mim, nem vou tocar. E já me mandou com outro especialista. E chegando nesse outro especialista, mexeram, irmãos. E sempre eles mexem, né? Porque como mexeu, ele ficava quieto, né? Foi e cutucou e abriu. Daí começou o meu sofrimento. Aquilo começou a crescer. Ele ficou do tamanho de um limão. O meu rosto ficou totalmente deformado, porque cresceu e enxugou dessa parte. Deformou totalmente.
E nisso eu fui internado no Hospital de Clínicas lá de Curitiba. E quando eu fui internado no Hospital de Clínicas, eles fizeram vários exames para ver o que era. E foi constatado que era um câncer. E que não tinha mais solução. E eu fiquei, irmãos, olha, dias e dias naquele hospital, UTI, saía, melhorava um pouco, voltava para o quarto para UTI. E aquilo ficou uma situação complicada. Eu fiquei pele e osso. Quando foi um dia, a minha mãe chegou na igreja e pediu oração, pastor, todo mundo já me conhecia, todo mundo ali acompanhando o meu sofrimento, e pediu oração, pastor, a igreja se levantou, fez uma oração. E naquele dia que foi feita a oração, meu irmão, a minha mãe chegou no hospital, o médico falou assim: mãe, quase dela não tem mais solução. Liga para a família que está longe, liga para os parentes que estão longe, distante, peça para eles vir. Nós vamos segurar ela mais um pouquinho nos aparelhos. Só que é o seguinte, amanhã ela vai ter que sair do leito. Por quê? Porque nós já não tínhamos mais condições de pagar, minha família não tinha mais condições. E, como diz, desocupa o leito com que tem solução, porque o meu pai já não tinha mais. E os médicos falaram para minha mãe: leva ela para casa, para que ela dê os últimos suspiros lá, junto com a família. E minha mãe e meu pai tirou eu daquele hospital no outro dia, assim como o médico falou. Só que minha mãe, em todo momento, ali confiante. E quando ela saiu do hospital comigo, carregando os braços, pele e osso, tão levinhos, ela passou na frente da igreja. O culto, a igreja era uma Brasília de Pereira. Quando ela passou na frente da igreja, ainda tinha culto. Eles entraram comigo, o pai parou o carro na frente, entraram comigo dentro da igreja, carregando aquele bonequinho, carregando a igreja, e entrou no corredor e o pastor falou assim: fiquem todos de pé, que agora nós vamos fazer a oração da fé. Sabe aquela oração da fé, quando o pastor fala assim, muitas das vezes nós estamos na igreja, e o pastor fala assim, está lendo a palavra, pregou, falou, amém, fica de pé. Quando fala, fica de pé, o demônio já cata a bolsa, já cata a pilha, já está a chave do carro, já vai correndo, já está lá na porta. Se tem revelação, irmão, ele fica paradinho. Mas se o irmão fala, irmão, se de pé foi isso que Deus mandou entregar para a igreja, pronto, o irmão já sai correndo, voando. Até revelação me segura, mas oração da fé, Jesus, é só Deus na causa, irmãos. E a oração da fé tem muito poder. Porque quando eu entrei na igreja quase morrendo, eu participei da oração da fé. E o pastor chamou nós na frente e ali ele me ungiu. Esse pastor que me ungiu hoje, irmãos, já dormiu o Senhor. Ele me ungiu e falou, pode levar para casa. Quando chegamos em casa, parecia que eu já tinha morrido, porque tinha tanta gente na minha casa que quase a mãe não conseguiu entrar comigo. E tanta gente que estava esperando. As irmãs que cantavam no círculo de oração, aquele monte de gente em casa, só esperando, irmãos. E quando minha mãe chega comigo e me coloca no sofá, aí começo a trabalhar de Deus. Aleluia. Às 6 horas da madrugada, a minha mãe já cansada dormiu, porque não aguentava tantos dias no hospital. Quando foi 3 horas da madrugada, meu irmão, mãe, levanta, que aconteceu alguma coisa na longe. Quando a minha mãe chega na sala, eu deitado no sofá com um lençol e um travesseiro, o meu rosto, o meu corpo estava todo banhado em sangue. Aquele tumor estourou. E quando ele estourou, só saiu sangue, pedaços, muita sujeira daquele tumor. E dali, meus irmãos, Deus começou a realizar um milagre na minha vida. O milagre de Deus está acontecendo na minha vida. E quando aquele tumor estourou, que a minha mãe veio e limpou o rosto, é como se a gente tinha uma espinha. Tirou a espinha e fica aquele buraquinho pequenininho, né? Eu olho para os jovens aqui, porque elas sabem isso que eu estou falando, né, meus irmãos? Mas aquela espinha estourou, fez aquele buraquinho pronto. Daí eu já comecei a me alimentar no canudinho, tomando sopa, só líquido, fui me alimentando, fui se alimentando. Hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus de milagre realizou um milagre na minha vida, me deu uma nova vida. E por mais que eu louve meu Senhor todos os dias, irmãos, 24 horas, eu não vou saber agradecer, meu Deus, eu não vou conseguir agradecer a Ele por este milagre que Ele concedeu para mim. Por isso, irmãos, eu não fico me abatendo com qualquer notícia que aparece na minha vida, não. Vocês acham que nessa minha caminhada de tantos anos eu não enfrentei tantas lutas, tantas batalhas?
áreas, mas se eu estou aqui porque eu não olhei para a luta, não, eu olhei para o Todo-Poderoso, aleluia, aquele que pode viver na minha vida, oh glória a Deus. O médico, hoje eu tenho 2 filhos, meus 2 filhos já são rapazes, o caçula está com 17 anos, meu outro filho já vai fazer 19, são as bênçãos de Deus na minha vida, o presente que Deus me deu depois de ter passado por tantas lutas, porque o médico falou, no caso dos remédios, da quimioterapia, foi prejudicado o útero dela, e ela não vai poder ser mãe. E Deus mostrou mais uma vez para os médicos, e o médico dos médicos é ele que manda, e quando ele faz a obra, ele faz tudo até ele não fazer a metade. Aleluia! E hoje eu louvo a Deus, irmão. Hoje eu louvo a Deus por tudo. Quando meu esposo chegou até mim antes de casar, ele chegou, me pediu, ele não me pediu namoro. O namoro no certo Deus é rapidinho, né? Esse negócio de ficar 1, 2, 3 anos, não. Nós vamos primeiro conhecer. Você vai conhecer a pessoa depois que você casa. Você pode namorar 2, 3, 4, 5 anos, você vai conhecer totalmente a pessoa. E se, irmão, se você pediu uma mulher de Deus, no nome de Deus, Deus preparou, vai em casa. Porque eu namorei, noivei e casei em 8 meses. É rápido, foi rápido. Pedi para Deus, Deus me deu. E o dia que meu esposo me pediu namoro, ele não chegou para mim e falou: você quer namorar comigo? Por telefone, eu nem conhecia ele. Ele por telefone falou para mim: você quer casar comigo? Eu falei: meu Deus, mas eu nem te conheço. Mas eu tinha pedido para Deus, um homem de Deus, que viesse de longe, não queria Curitiba não. Porque Curitiba o jovem não andava muito na presença de Deus na época. Eu falei: não, pera lá. Eu quero um homem de Deus para me continuar a obra do Senhor. E Deus preparou. E quando foi no dia de eu casar, minha mãe chegou para mim e falou: pera lá, você vai casar e não vai falar nada para ele, você não pode ter filho. O médico falou que você não pode ter filho. Eu falei: eu vou falar, perder a vista de Deus nada? Muitos perdem a vista de Deus por falar demais. Fale menos, meu irmão, fale menos o possível. Se Deus falou, está falado, ele preparou, pronto, vou casar e não tem mais, Deus vai preparar, ele preparou. Hoje meu filho meu caçulinho está com 17 anos, é uma bênção de Deus, meus filhos são um presente de Deus na minha vida. E o mesmo presente que Deus me deu, que alegrou meu coração, nessa noite Deus vai entregar um presente grande para você também.